Análise de Isaías 5. Vou começar a avaliar os capítulos de 2 a 12 do livro de Isaías. O tempo e o espaço que dispomos é muito pequeno para a quantidade de texto deste bloco. Por isso, eu selecionei alguns textos para esta parte. Eu escolhi os ais que estão no capítulo 5 e no início do capítulo 10. Como não poderia deixar de ser, eu escolhi o capítulo 6 também, que é a vocação de Isaías. E, finalmente, o livro do Emanuel, que compreende os capítulos 7, 8 e 9. É importante eu dizer que a análise desse texto não será tão detalhada como foi o estudo do capítulo 1, por motivos óbvios. Eu escolhi os 7 ais porque eles desenvolvem os temas do capítulo 1 e porque formam o contexto literário e social dos capítulos 6 a 9. Então é importante, neste momento, que você tenha sua Bíblia na mão, que você acompanhe a leitura de texto ou dos textos que vamos fazer. É muito importante que você olhe com atenção e, eventualmente, faça as tarefas e as anotações necessárias para a compreensão do estudo. Deixa eu começar pela chamada Guerra Sírio-Efraimita, que é o tema dos capítulos 7 e 8. Principalmente do capítulo 7. Ela ocorre no tempo de Acaz, e a conjuntura social do reino de Acaz aparece no capítulo 5, nas invectivas ou ais. Como eu já disse, ai, roi em hebraico, é um canto fúnebre entoado durante um funeral, e neste contexto trazem um colorido especial para os capítulos 6 a 9, e especialmente para a vocação de Isaías, que diz algo mais ou menos assim: sinto que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. Vou analisar rapidamente, sem ler todos os textos, alguns elementos do capítulo 5 e relacionar esses elementos com o capítulo 1 e ver as suas ligações. O primeiro detalhe importante que eu gostaria que você observasse é que o capítulo 5, do verso 8 até o verso 25, trazem 6 ais. Depois temos o capítulo 6, seguido do livro do Emanuel, 7 a 9. Em seguida vem o capítulo 10, de 1 a 4, onde encontramos o 7º ai. Notou? Pastor, por que este ai foi separado dos outros? Eu particularmente concordo com aqueles que sugerem que é bem mais provável que esses 7 ais estivessem juntos, pois falam dos mesmos temas, têm o mesmo gênero literário e têm a mesma pessoa gramatical. Então, aparentemente, esses 7 ais circulavam juntos antes da redação final do livro. Quando foram editados, parece que foram abertos ou separados, para encaixar no meio deles os capítulos 6 a 9. Isso aconteceu por um motivo, para que a vocação de Isaías e o livro do Emanuel fossem lidos dentro deste contexto. Um estudo detalhado desse bloco pode mostrar isso. Vamos aos ais. O primeiro ai está em 5, de 8 a 10. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Isaías 5, 8. Aqui se fala do acúmulo de propriedades. A sociedade na época de Acaz tomava por imposto ou por dívidas as casas e os terrenos, a lavoura, a roça, vamos dizer assim, dos pobres e endividados. E aqueles que tomavam essas casas são condenados aqui neste canto fúnebre. A condenação por esses atos aparece nos versos 9 e 10, que diz que eles, mesmo tendo todas essas propriedades, essa quantidade enorme de campos e lavouras, vão sofrer de escassez. A condenação será que eles não terão possibilidade de usufruir daquilo que tomaram dos pobres, das pessoas, dos lavradores. Pois bem, ao relacionar isso com o capítulo 1, vemos referências a casas, ao acúmulo dessas casas
e que vão ser assoladas. O capítulo 1, verso 7 tem: a terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. Isaías 1:7. As terras produtivas serão invadidas e tomadas por estrangeiros, que desfrutarão dos frutos da terra e não aqueles que as tomaram dos agricultores. Veja aqui no capítulo 10, verso 5, um outro ai contra a Síria mostra exatamente o que vai acontecer nesta terra.